Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jefferson Calili, professor e advogado. Então pessoal, agora vamos dar continuidade à nossa aula sobre prisão, né? Na aula passada nós paramos, falamos de 3 espécies de prisão. Hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre as outras espécies de prisão. Antes de darmos início à nossa aula, eu queria pedir a vocês para que nos sigam no Instagram. O meu perfil é prof_Jefferson Calili, e se inscrevam também no nosso canal do YouTube, no meu canal do YouTube, e ativem o sininho da notificação. Ok, pessoal? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula de hoje. Nós falamos na aula passada, falando sobre um resumo, falando sobre o flagrante próprio, flagrante impróprio e flagrante presumido, e fizemos um resumo, falamos das 3 espécies de flagrante e fizemos um resumo ao final. Então agora nós vamos passar para frente. Vamos falar agora sobre flagrante compulsório ou flagrante obrigatório. O flagrante compulsório ou obrigatório, o próprio nome já diz, é aquele flagrante em que o agente ele é obrigado a efetuar a prisão, a efetuar a prisão do agente quando ele percebe que está sendo cometido um crime. Entendido? Então, chama-se compulsório porque o agente é obrigado a efetuar a prisão em flagrante, não tendo discricionariedade sobre a conveniência ou não de efetivá-la, ou seja, ele não tem opção, ele tem que efetuar a prisão, ele não tem discricionariedade de avaliar se ele deve prender ou não, ele tem que prender naquele exato momento, certo? Essa espécie de prisão ocorre em qualquer das hipóteses previstas lá no artigo 302, do flagrante próprio, impróprio ou presumido, e diz respeito à autoridade policial e seus agentes que têm o dever de efetuar a prisão em flagrante. Então, o policial, a autoridade policial e seus agentes, a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, a hora que eles percebem o acontecimento de um crime, eles são obrigados a efetivar a prisão em flagrante. Entendido? Está previsto lá no 301 do CPP, na segunda parte. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, percebam a palavrinha, deverão, ou seja, eles são obrigados, a lei manda, a lei determina que eles efetuem a prisão em flagrante daquele indivíduo que está cometendo o crime. Ok? Entendidos até aí? Vamos para o próximo. Flagrante facultativo. Ao contrário do flagrante compulsório ou flagrante obrigatório, ele é aquele flagrante em que o agente ele vai analisar a situação e vai prender ou não a pessoa. Ele tem a faculdade de prender aquela pessoa que está praticando algum tipo penal, Então, aqui eu coloquei, consiste na faculdade de efetuar ou não o flagrante de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade. Abrange todas as espécies, também abrange todas as espécies de flagrante previstas lá no 302, que é o flagrante próprio, impróprio, presumido, e se refere às pessoas comuns do povo. Então nós, civis, eu como advogado, você enquanto estudante, qualquer um do povo que não seja agente da polícia, agente, autoridade policial ou agente das polícias, podemos efetuar a prisão em flagrante, mas de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência. Você não vai efetuar uma prisão em flagrante de uma pessoa que está armada, de uma pessoa violenta, de uma pessoa... Você não precisa, você não é obrigado. A Polícia Militar, sim. A Polícia Civil, sim. A Polícia Federal, sim. Porque eles têm treinamento, eles têm preparo, eles têm armamento
para desempenhar essa função. Nós do povo não. Então o nosso flagrante, quando a gente prende uma pessoa em flagrante, seja o flagrante próprio, impróprio, ou o flagrante próprio, impróprio, ou qualquer outra espécie de flagrante, ele pode, será o flagrante facultativo. Nós do povo podemos efetuar a prisão em flagrante. Então, essas hipóteses previstas no 302, próprio, impróprio ou presumido, pode ser também um flagrante facultativo, quando nós do povo prendemos a pessoa em flagrante. E essa faculdade de prender ou não está prevista lá no artigo 301 do CPP, lá na primeira parte. Qualquer do povo poderá, percebam a palavra, poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, ao contrário do flagrante compulsório ou obrigatório, em que o legislador fala que deverão, ou seja, é obrigação, tá vendo aqui, eu estou passando o mouse aqui em cima da palavrinha, deverão é obrigação, enquanto nós do povo podemos, nós não somos obrigados, ok? Então, essa é a diferença do flagrante obrigatório para o flagrante obrigatório ou compulsório, para o flagrante facultativo. Vamos para o próximo? Temos também o flagrante preparado ou provocado, que é também chamado de delito de ensaio, delito de experiência ou delito putativo por obra do agente provocador. Na definição de Damásio de Jesus, ocorre crime putativo, quando o agente imagina que a conduta por ele praticada constitui crime, mas em verdade constitui uma conduta atípica, ou seja, não há punição para o ato praticado por obra do agente provocador, quando alguém de forma insidiosa provoca o agente à prática do crime, ao mesmo tempo em que toma providências para que o mesmo não se consume. Ou seja, o que é o flagrante preparado ou provocado? O agente, ele provoca uma pessoa à prática de um crime, mais para frente um pouquinho, sem ser o próximo slide, no outro, eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês, mas a explicação o agente provoca, o agente provocador provoca aquela pessoa a praticar o crime, aquela pessoa vai lá e pratica o crime, e esse mesmo agente provocador já prepara outro agente para efetuar a prisão em flagrante da pessoa que está praticando o crime, ou seja, esse flagrante ele não é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. Por quê? É um flagrante preparado ou provocado que não é admitido no nosso no direito, ok? Trata-se de modalidade de crime impossível. Então, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entende que é um crime impossível, pois embora o meio empregado e o objeto material sejam idôneos, ou seja, existiu o crime, o meio empregado e o objeto material são idôneos, né? Há um conjunto de circunstâncias previamente preparadas que eliminam totalmente a possibilidade da produção do resultado. Assim, podemos dizer que existe flagrante preparado ou provocado quando o agente policial ou não, ou terceiro, conhecido como provocador, ou seja, o policial ou terceiro que provoca a pessoa a praticar um crime, ele induz o autor à prática do crime, viciando sua vontade e logo em seguida o prende em flagrante. Esse mesmo agente provocador provoca e prende a pessoa, ou mesmo ele pode provocar e já está armado, já está preparado uma situação para um outro colega desse policial ou terceiro que provocou efetuar a prisão. Então, neste caso, em face da ausência da vontade livre e espontânea do infrator e da ocorrência de crime impossível, a conduta é considerada atípica. Então, é um crime impossível, a conduta atípica. Essa é a posição pacífica do STF,
que está consubstanciada lá na súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, ficou claro aí? Pessoal, eu sei que, eu imagino que tenha várias pessoas, pode ser seu caso, que me pergunte: ah, professor, e no caso do tráfico de droga, quando o policial liga e pede a droga, né, arma para o traficante, liga, marca um local para entrega de uma quantidade de droga e tal. E aí, é um flagrante preparado ou provocado? Aí eu te respondo. Não, só um minutinho, pessoal, vamos voltar aqui. Antes disso, eu vou dar um exemplo. O flagrante preparado ou provocado é o policial disfarçado, com inúmeros outros igualmente camuflados, exibe relógio de alto valor na via pública, aguardando alguém para assaltá-lo, aponta a arma para a pessoa, atuando como isca. Os demais policiais prendem o agente e não existe crime, pois impossível a sua consumação. Ou seja, o flagrante preparado é isso: o policial disfarçado, ele com inúmeros outros agentes, exibe um relógio na rua. Esse é um exemplo clássico lá do livro do Nutt, do Guilherme de Souza Nutt. Ele exibe um relógio de alto valor e, né, aguardando alguém para vir assaltar. Enquanto a pessoa vem assaltar, a hora que a pessoa vem assaltar, já está tudo preparado para prender aquela pessoa que veio assaltar. A conduta daquela pessoa estava viciada. Então, no flagrante preparado, o agente é induzido ou instigado a cometer o delito e, nesse momento, acaba sendo preso em flagrante. É um artifício onde verdadeira armadilha é maquinada com o intuito de prender em flagrante aquele que cede à tentação e acaba praticando a infração. Então, esse flagrante ele foi preparado. Voltando ao que eu falei anteriormente. E no caso do tráfico de droga? O que vocês acham? Qual que é o problema quando o policial liga para armar, para preparar um flagrante para o traficante? Eu sou um policial militar, eu liguei, solicitei do traficante, comprei do traficante ali determinada quantidade de droga e estou ali, vamos marcar ali na praça tal. Estou ali na praça aguardando o traficante, enquanto meus comparsas policiais, meus colegas policiais estão ali de guarda ali, a paisana, esperando o traficante chegar. Na hora que ele chega e me dá a droga, eles vão lá e prendem o traficante. E aí, isso é flagrante preparado ou provocado? Aí eu te respondo: no tráfico de drogas a situação muda. Por que a situação muda? Como um agente criminoso, ao vender a droga para o policial que finge ser usuário de drogas para prendê-lo, praticou outra conduta criminosa antes da venda, como a de transportar ou de ter em depósito, por exemplo. Entende-se que ele incorreu no ato ilícito antes do ato forjado. Então, pessoal, o que o artigo 33 lá da Lei de Drogas fala? Lá não tem um tanto de verbo, vender, distribuir, transportar, dar. Então, ter consigo, guardar. Então, antes do policial armar esse flagrante, né, preparar esse flagrante para o traficante, para essa pessoa que foi vender a droga para o agente lá ou pelo terceiro que estava na situação, antes dele entregar a droga, né, que era vender, ele já tinha distribuído, ele já tinha guardado, já tinha transportado. Então, ter em depósito, né, e transportar. Então, antes dele praticar essa conduta atípica, que seria o flagrante preparado, ele já tinha praticado conduta típica anteriormente. Por isso que, nesse caso, não há flagrante preparado ou provocado. Entendidos? Vamos para o próximo? Flagrante esperado. O flagrante esperado, pessoal, foi... esse flagrante esperado, ele é simplesmente quando a polícia espera o melhor momento, né,
o melhor momento do cometimento do crime, aliás, o melhor momento não, desculpem, aguarda o momento do cometimento do crime. Então, a atividade do policial ou do terceiro consiste em simples aguardo do momento do cometimento do crime, sem qualquer atitude de induzimento ou instigação. Considerando que nenhuma situação foi artificialmente criada, não há que se falar em fato atípico ou crime impossível. Vou dar um exemplo claro para que vocês possam entender. Eu gosto muito de trabalhar com exemplo, para que vocês possam entender de forma mais clara. O que significa o flagrante esperado? É o caso de a polícia receber uma denúncia anônima, polícia militar, recebeu uma denúncia anônima de que tinha um carro, um veículo parado em uma determinada praça e que nesse veículo continha uma grande quantidade de drogas, ok? A polícia militar foi até o local, viu o carro com as características, pegou o cão farejador da polícia militar, passou ele no carro ali, colocou ele para cheirar o carro e tudo, para farejar o carro. O cão detectou que ali tinha droga, realmente ele sentiu a presença, né, sentiu o cheiro da droga e a polícia militar, o que fez? Montou campana ali perto, próximo ao carro. Para quê? Para aguardar, para esperar o momento em que a pessoa dona daquela droga, que é o momento em que ela iria lá pegar o carro e fazer o transporte da droga para o local de destino. Então ela simplesmente esperou o momento do cometimento do crime. Ela sabia que ali tinha droga, ela montou campana, ficou ali vigiando e após a hora que a pessoa chegou, ela efetivou a prisão daquele agente. Então, o agente comete crime e, portanto, poderá ser efetuada a sua prisão em flagrante. Essa é a posição do STJ. Não há flagrante preparado quando a ação policial aguarda o momento da prática delituosa, valendo-se de investigação anterior para efetivar a prisão sem utilização de agente provocador. Ou seja, nesse caso que eu contei para vocês, valendo-se de investigação, ou seja, investigação anterior. O que aconteceu? Eles receberam a denúncia anônima, foram lá, verificaram se havia a droga no carro, não utilizaram nenhum agente provocador, simplesmente esperaram o momento de que o agente iria chegar até o carro, pegar o carro e transportar a droga. Entendidos? Vamos para o próximo. Flagrante prorrogado ou retardado. Esse flagrante prorrogado ou retardado, ele está previsto lá no artigo 8º da Lei do Crime Organizado. Ele consiste em retardar a interdição policial do que se supõe a ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculada. O que isso significa? O que seria esse flagrante prorrogado ou retardado? Seria aquele flagrante em que, no caso, por exemplo, de organização criminosa de tráfico de drogas, existe um traficante grande e a polícia quer pegar, quer dar o pulão, famoso pulão, lá na boca de fumo daquele traficante, pegar a maior quantidade de droga e tudo. A polícia vai investigar e descobre o avião daquele traficante. O avião é aquela pessoa que transporta a droga e leva para o destinatário, ok? A polícia descobre aquele avião, fica monitorando ele de perto, vai monitorar, até aguardar um momento em que ele vai até a boca de fumo, ele vai aguardar um momento, a polícia militar, o civil, ou o federal, né, vai aguardar o momento exato vai aguardar um momento exato do crime, da melhor maneira, onde tiver as melhores condições para efetivar a prisão. Então, o que aqui fala? Consiste em retardar a interdição policial do que se supõe a ação praticada por organizações criminosas ou a ela vinculada,
desde que mantida sob observação e acompanhamento, para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações. Ou seja, a polícia vai acompanhar aquele avião, na hora que aquele aviãozinho do tráfico for para a boca de fumo, ela vai dar o pulão na boca de fumo para pegar o traficante grande, para pegar o avião, vai pegar uma quantidade de droga maior, ok? Neste caso, portanto, o agente policial detém discricionariedade para deixar de efetuar a prisão em flagrante no momento em que presencia a prática da infração penal, podendo aguardar um momento mais importante do ponto de vista da investigação criminal ou da colheita de prova. Então, nesse caso do flagrante prorrogado ou retardado, é diferente daquele flagrante, é diferente a discricionariedade do policial, é diferente lá da discricionariedade do policial do flagrante compulsório ou obrigatório. Porque aqui, lá ele não tem discricionariedade, ele tem que efetuar a prisão no momento. Aqui ele pode esperar o melhor momento para efetivar a prisão. Entendidos? Vamos para o próximo? E essa é a última espécie de prisão em flagrante, que é o flagrante forjado, também chamado de flagrante fabricado, maquinado ou urdido. Essa espécie de flagrante ela não é permitida pela nossa legislação. Nessa espécie de prisão, os policiais ou terceiros, eles criam provas de um crime inexistente. Por exemplo, colocam drogas no interior de um veículo. Então, isso é um crime inexistente, isso é um crime que nunca existiu e a polícia ou um terceiro forjou esse tipo de crime para prender em flagrante uma pessoa que é inocente. Neste caso, além de obviamente não existir o crime, é um crime inexistente, responderá o policial ou o terceiro, né, por crime de abuso de autoridade. Entendido, pessoal? Então, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Mais uma vez, peço para que se inscrevam lá no meu canal, aqui no meu canal do YouTube, ativem o sininho das notificações, me sigam também lá na minha rede social, no Instagram. O meu Instagram é prof_Jefferson Calil. Ok, pessoal? Então, até a próxima. Muito obrigado.